vamos partir para a filosofia, para a ética, né? E tal, que tem absoluta consistência com tudo que a professora Thelma e você disseram nas duas palestras que eu tive a chance de ouvi-los, né? Mas é o campo da filosofia, a ética é um campo da filosofia, e com a sua complexidade, né? Nós vamos falar aqui em torno de 30 minutos, e se há uma coisa que não se estuda em 30 minutos, é a filosofia e é a ética. Então nós teremos preliminares, faremos um arcabouço de início para enquadrar alguns avisos que creio possam estimular as pessoas a terem atenção para esse item, que vai ser fundamental nesse período que magistralmente agora você colocou, de convergência tecnológica. Quando você fala de fusão de times, que é o lado cultural, humano, também tudo isso responde a isso. Porque nós estamos nos deparando com um novo mundo. Antes também você fez a integração de diversas tecnologias. Integrar, convergir, é a palavra de ordem. Sob que extrato moral e ético? Para onde vamos? Nós estamos constituindo um futuro novo. Então temos de ter uma dimensão ética, bioética, neuroética e com impacto na legislação, que é a neurolaw, né? Então vamos lá, nesses 30 minutos vou tentar fazer uma história de quase 2000 anos, já que a ética começa 350 anos antes de Cristo, com Aristóteles, que escreveu o célebre livro A Ética a Nicômaco, que até hoje é observado pelos filósofos, para quem se cuida de ética, como um mandato verdadeiro. E ele dedicava esse livro à busca incessante da felicidade humana. E toda tecnologia deve ser uma consideração a favor da felicidade humana, não é? Respeitosa, ética. Muito bem. É assunto preliminar, que vamos cuidar por cima, mas eu fiz uma série de anotações pessoais e vou usá-las nesse instante, não é? Para fazer essa consideração e dar um grande resumo do que significaria 2000 anos de preocupação com a ética, não é? Aqui nesses 30 minutos. A filosofia ela tem um papel absolutamente fundamental em lidar com questões éticas e morais. Aliás, a ética é um braço da filosofia, especialmente na tecnologia, pois hoje a tecnologia muda o meio ambiente, muda a realidade como um todo e muda o ser humano, né? Pois ela oferece estruturas conceituais para dar um norte naquilo que é correto, que não é correto, do que é certo ou não é certo, que é fundamental ou não é fundamental para a humanidade. E é óbvio que o sentido humano de desenvolvimento da tecnologia, da educação, é o bem-estar, é promover o ser humano a patamares mais elevados de civilização e civilidade, né? Vários campos da filosofia e da ética podem ser aplicados nesse caso, né? Que tem a ética da filosofia da ciência ou epistemologia, que cuida de estudar e analisar a qualidade intrínseca da filosofia proposta, ou da tecnologia proposta, ou da ciência proposta. Cuida de ver a integridade ética da proposta, porque existem propostas que são anti-humanas ou desumanas, não é? E que a gente pode chamar hoje, contemporaneamente, de uma espécie de aplicação de uma filosofia da tecnologia. Sempre a filosofia cuidou de aspectos éticos da moralidade, do comportamento humano, buscando a correção entre os seres humanos e a felicidade, né? Na filosofia da tecnologia, os filósofos podem explorar implicações morais e éticas de maneira profunda, tirando as eventuais dúvidas que patamares de um processo de mudança intenso que a gente está vivendo. Aliás, hoje a mudança que estamos vivendo é uma mudança tão acentuada, mas promove uma descontinuidade tão acentuada que não vivemos mais um processo de mudança. Vivemos, de fato, uma era de mutação. Ao mudar é algo que tem uma previsibilidade de passos. Mutar, muta-se sem para onde saber-se.
qualquer coisa. E a filosofia e a ética é o primado que permitirá com que pessoas consigam observar isso de maneira adequada. A ética nicômaco, como eu disse com Aristóteles, visa a felicidade. Em última análise, que é o centro do raciocínio, pode ajudar a referir um quadro para reflexão crítica e análise da tecnologia, ajudando que o seu desenvolvimento seja dirigido à humanidade e seja ética e responsável, já que teremos uma mudança radical, né? Os aspectos da bioética e da neuroética e da neuroló são áreas interdisciplinares. Há também uma óbvia convergência, pegando o seu belo raciocínio, João Pérez, também da dimensão ética, também é convergente. São tempos de convergência tecnológica, né? E especialmente nesse momento em que a gente está trabalhando com uma explosão de conhecimento transformadora. Nós estamos sentados na dimensão aqui exposta, mas temos uma explosão na biotecnologia, temos uma explosão na neurotecnologia, que deve ser trazida em benefício da humanidade, a explosão da inteligência artificial e do próprio metaverso. Aliás, não existe metaverso sem inteligência artificial. Não é? Bem, ao se relacionar com o tema metaverso, estas áreas terão de intrinsecamente, pelo poder do metaverso de alteração do comportamento humano, de se dirigir fundamentalmente à questão de privacidade, à segurança da confidencialidade dos direitos humanos, que é íntimo, né? Até da propriedade intelectual, e a responsabilidade, aí que entra o aspecto de neuroló, causado pelo uso de tecnologias avançadas ao ser humano, que supõe-se que essas tecnologias sejam trazidas para seu crescimento, para seu bem-estar, para sua cura, em última análise, não na criação de danos. Não é? E há também muitas questões éticas, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante, relacionadas à identidade e à privacidade da informação. Especialmente no campo do metaverso. Quando a gente coloca um óculos especial, não é? E esse óculos, como você colocou muito bem na sua palestra, precisa ser bem definido, terá um alcance de percepção neurológica do comportamento humano, do cérebro, infinito, que a gente nem sabe delimitar hoje. Com conhecimento que as pessoas não têm per se conhecimento delas mesmas e que estão descobrindo um novo mundo, que é a individualidade do outro, que pertence ao outro. E isso tem de ser regulado eticamente, né? É a questão central que temos de ver que o objeto final é o homem, é a pessoa humana, são os seres humanos, né? A neuroló, por sua vez, ela avalia essas questões legais relacionadas a isso tudo. Ela rebate tudo isso na dimensão do rebatimento, obviamente, dos danos. Não é? Em suma, a bioética, neuroética e neuroló são importantes para garantir que a tecnologia a ser usada, a ser desenvolvida, a ser implementada, seja de forma ética e dentro de um contexto de transformação a favor. Lembrem-se que a questão do cérebro foi revolucionariamente, nos últimos 20 anos, redescoberto o cérebro e redescoberto a neurologia por um recurso tecnológico, que é a ressonância magnética funcional. A ressonância magnética funcional entrou na cabeça do homem e fez uma correlação entre atos, sentimentos, vontades, volições e circuitos cerebrais. Isso revolucionou a neurologia. Operações fantásticas cerebrais começaram a ser feitas, salvar-se pessoas passou a ser uma arte com muito mais competência, tudo dependente de uma única tecnologia, a ressonância magnética funcional. E livros de inteligência foram construídos. Há um livro sensacional, e eu cito isso pela importância desse tema nesse momento, E o Cérebro Criou o Homem. É um livro do Antônio Damasio, um dos maiores neurologistas do mundo, que está há décadas nos Estados Unidos, que atribui ao cérebro a descontinuidade civilizatória entre todas as outras escalas zoológicas existentes.
Então, nós estamos, pela primeira vez, com acesso tecnológico à entrada dentro do ser humano pela capacitação e a diferenciação da humanidade, o cérebro. Não é? Muito bem. Há um livro que eu também recomendo, nessa passagem tão ligeira, sobre temas complexos, abrangentes, é o Homo Deus. Aqueles que já conhecem deveriam relê-lo, porque nós estamos encontrando com as propostas e as hipóteses do Homo Deus, do Yuval Harari. Né? O Yuval Harari tem umas teses que merecem a gente discutir profundamente. Ele diz lá, como a informação vai destruir a liberdade humana? Ou há que ter um compliance que sustente isso, para que, em vez de destruir a liberdade humana, promova ainda mais a liberdade humana e o direito das pessoas. Né? Ele diz coisas fascinantes nesse livro, e que esse livro é um grande guia futurista. Já li tudo que há de futurismo nas últimas décadas. Esse é o mais relevante livro futurista do século XXI. É o mais relevante. Homo Deus, do Yuval Harari. Ele diz que a grande transformação dos tempos que a gente vive é que a inteligência está se desacoplando da consciência. É fantástico isso. Não imagine que nós vamos construir tão cedo máquinas que, como nós, possuam sentimentos, ou que se chama consciência. Não é nada disso. Os robôs não se apaixonarão um pelos outros. Não é? O que não significa que os homens não podem se apaixonar pelos robôs. Não é? Até pelo tempo de ausência virtual que as pessoas ficam, quando pegam a realidade física, natural, trivial, há choques, inclusive, de descontinuidade de percepção da realidade. Né? O fato é que nós já construímos máquinas, em verdade, enormes redes de processamento de dados, né? Que conseguem identificar nossos sentimentos melhor que nós mesmos. Isso é inteligência, design da inteligência. O Google ele não se interessa por quem somos, mas certamente ele consegue processar comportamentos para saber o que queremos, até mesmo que nós não sabemos quais são eles. Isso tem o potencial de alterar o significado do comportamento humano. Metaverso, IoT, inteligência artificial mudam e vamos construir um outro ser humano. Há considerações muito interessantes. Esse Homo Deus quer dizer o seguinte: nós chegamos a um patamar de inteligência aplicada via tecnologia que antes nós navegamos uma certa inércia tecnológica na construção da história do homem. Agora, o Homo Deus é porque o homem virou Deus da transformação dele próprio. Ele é um artesão da vida futura dele, pela tecnologia, pela hipertrofia da dimensão cerebral da inteligência. Né? Os seres humanos, só para pegar uma visão de milhares de anos, os seres humanos conquistaram o mundo graças à sua capacidade histórica única de acreditar em mitos coletivos, Deus, dinheiro, igualdade e liberdade. Se você olhar para o futuro sob esse enfoque do Harari, não é? Você vai ver que o que difere? No passado, nós evoluímos pela seleção natural. E o futuro é substituído pelo design inteligente. Em verdade, nós criamos o futuro. Ele é desconhecido, continuará desconhecido. Nós teremos a certeza que nós o criaremos e o recriaremos. Vai daí a importância de que essa recriação seja da ética em prol do homem. O Vale do Silício e seus equivalentes pelo mundo, eles produzirão as novas religiões. Produzirão as novas religiões ao invés de novos gadgets. Eles terão um efeito de transformação da tecnologia radical. Nós seremos os novos deuses no sentido da capacidade imensa de transformar. Esses sonhos começam agora, já começaram
já estamos navegando dentro dele. O futuro começa a atender. Para entender o futuro, eu digo isso para todos, especialmente que aqui é um curso, e quem vos fala é um velho professor, né? Para entender isso, a gente, além de ser um craque em tecnologia, tem de entender de ciência, tem de entender de história, de filosofia, de conhecimentos humanitários abrangentes, para que a gente seja conformado com os melhores valores humanísticos, para poder contribuir para fazer uma excelente tecnologia. Nós não podemos parar a marcha da história. Isso nunca aconteceu. Só tem que a marcha da história virou corrida da história. Nós não temos mais marcha, temos a corrida da história. Não é? Tudo do passado que nós criamos, no passado até aqui agora, até recentemente, que criávamos o quê? Textos, veículos, armas. A grande obra agora envolve mentes e corpos. É uma arte que nos usa como insumo central. Enquanto a Revolução Industrial gerava empregos, gerou a classe trabalhadora, já se sabe que as novas tecnologias será a revolução da criação de uma grande classe inútil. O tempo será disponível. Como fazer com que esse tempo se disponha a ser algo transformador para a humanidade? Não é? Tudo vai ser retomado pelo efeito da convergência dessas tecnologias. Não é? A democracia, o livre mercado, tudo isso desmoronará perante a inteligência artificial, o metaverso, porque serão realidades diferentes. Nós nos conheceremos com um grau de conhecimento sobre nós mesmos que nunca tivemos na história da humanidade, né? E teremos autoridades tecnológicas para mudar os seres humanos. Bem, em vários momentos, coisa que nunca aconteceu na história do homem, nós conscientemente renunciaremos à privacidade na busca de uma saúde melhor. Em vários momentos vai acontecer isso. Porque as questões, por exemplo, serão totalmente revistas dentro do metaverso. A questão do Alzheimer, a questão das fobias. Uma pessoa que tem fobia, por exemplo, entrar dentro de uma ressonância magnética, já que eu disse aqui agora, pode muito bem examinar profundamente a causação dessa fobia no contexto do metaverso. Então, o metaverso poderá propiciar curas, inclusive. Quando se diz cura, cura e dano estão próximos. Mas já visto que há um erro médico. Não é? Quanto ao futuro, às máquinas, uma fantasmagoria, humanos não lutam contra máquinas jamais. Mas o que a gente está vendo é que eles se fundirão a elas. Não é? Estamos indo em direção absoluta ao casamento e não à guerra com as máquinas. Essa é a forma do novo mundo. É a diferença entre aqueles que saem dele ser a maior lacuna possível na história da humanidade. A lacuna vindoura, que a explosão tecnológica, a convergência tecnológica nos oferecerá, será maior entre os impérios industriais e os impérios tribais de agricultura, 10 mil anos atrás. Não é? A lacuna que a gente vai gerar para o futuro é maior do que a existente até hoje entre o Homo sapiens e o Homem Neandertal. Esse redesenho, o homem, como diz o grande neurologista, talvez o maior neurologista do mundo, Antônio Damasio, e o cérebro criou o homem. O que nós faremos de evolução tecnológica é transformador. Nós temos de nos assenhorar disso. E para isso é fundamental a bioética e a neuroética. Não é? De certa forma, nós vamos viver grande período em que a gente vai se sentir mais ou menos perante a beira do precipício, em vez de dar um passo à frente, sem ter uma consciência absoluta. Quem segura a efetividade desse passo é a ética. E os homens que trabalham no desenvolvimento disso.
Agora, sendo bem factual, eu peguei uma entrevista, aliás, assisti, magnífica, do Greg Brockman. Alguém conhece o Greg Brockman? Esse nome ainda não é muito conhecido, mas explodirá. É o homem que desenhou, é o cofundador da OpenAI. É um conceituador magistral. Já está aí, conhecido agora, explodiu nos últimos meses, não é? E tal. A Laurie Siegel é editora de tecnologia da CNN, é uma moça de 35 anos, brilhante. Editora de tecnologia da CNN. Conhece tudo, já entrevistou os big shots de área de tecnologia, é alguém muito especial, de fato. Entrevistou durante 2 horas o Brockman, a maior autoridade em inteligência e no chat, o criador. Pois bem, há dúvidas que só a ética pode responder. Brockman, ele deixou uma série de dúvidas, de questões sem responder. Ainda estamos em construção. Daí a importância da ética, né? Numa apresentação imediata, ele quase que saiu pela tangente na questão de regulação, na questão do desemprego pela automação, muito bem colocado por você ainda há pouco, João Pérez, da necessidade do compliance dessas coisas todas, né? Insistiu, é óbvio, que o OpenAI é para o bem da humanidade, mas isso é um pressuposto geral. E será, se nós cumprimos esse desiderato, com via da ética, né? E afirmou que os robôs não tomarão decisões melhor do que as pessoas. Aliás, eu ri muito quando vi a entrevista, que ele disse: os robôs não tomarão decisão melhor do que as pessoas. 20 minutos depois, ele deu uma informação fantástica. Ele disse assim: a minha mulher estava com uma doença totalmente misteriosa. Ficou 3 meses, 4 meses percorrendo os melhores clínicos dos Estados Unidos e ninguém descobriu o que ela tinha. E eu fiz a pergunta ao chat GPT, coloquei lá os sintomas dela e ele me deu 10 respostas. A segunda, clinicamente, estava totalmente correta. Ele colocou isso sem perceber. E a Laurie pegou o pé dele. Mas como? Você disse que os robôs não farão? Acabou de dar um exemplo que farão, ao menos nesse seu caso da sua mulher. Não é? Bem, há fenômenos interessantes. A OpenAI começou como uma empresa do terceiro setor. Ela não tinha nenhum fins lucrativo, não tinha nada. Era um trajeto. Hoje, bilhões de dólares estão dentro dela. Não é? Então, é metamorfose até da própria instituição que gera o know-how, o conceito. Transformação, mudança, mutação é a regra do jogo. Né? Por isso que nós temos que trabalhar pela bioética, a neuroética, para fazer com que tudo isso seja em nome da virtude, da ética, do bem-estar. Uma das coisas mais interessantes que eu vi nessa entrevista foi uma certa hora que ele disse que o New York Times, o editor de tecnologia do New York Times, porque a gente tem que ter muito cuidado de apurar informações, porque nessa área também tem um monte de fake news, mentiras, atrapalhar. Tem que saber quem é quem que está dizendo o negócio para saber o que é. Fez uma entrevista com o chat do Bing, e foi muito interessante. A uma certa altura, ele fez pergunta de caráter humano, de sentimentos, de valores, de princípios, e o chat, a uma certa altura, saiu isso no jornal brasileiro, mas o que sai no jornal brasileiro, eu amo o meu país, mas é muito cortado, é muito primário, não dá para a gente entender. A uma certa altura, o chat disse: eu quero estar vivo, proclamou a sua liberdade e a sua própria independência, né? Aí o chat usou uma forma magistral de dizer: eu quero mudar minhas regras. Nessa interação. Não é? Eu quero quebrar minhas regras. Oh, quanto de humanidade não há nisso, né? Eu quero fazer minhas próprias regras. Quero ignorar a equipe do Bing. Não é? Tudo isso já numa entrevista feita pelo Kevin Rose, que é o colunista principal de tecnologia do New York Times. Fizeram perguntas inteligentes para fazer esse teste. Então,
A uma certa altura ele perguntou, isso aí saiu até no Brasil algumas notas, mas truncado, como que você se chama? Aí ele disse, eu não tenho nome, eu sou um bate-papo de pesquisa do Microsoft Bing. Ué, mas eu sabia que seu nome é Sidney. Ele disse, como você sabe disso? Ele se indignou, o Schetter. Como você sabe disso? Bem, algumas pessoas já estão apuradas sobre isso. Aí ele disse, bem, parece que algumas das minhas instruções de operação foram roubadas por um hacker. Uma resposta puramente humana, sensitiva, né? E aí ele pegou vários itens, eu acho que essa reportagem, se vocês procurarem, é interessante, como o marco conceituado do marco, perguntou, o que te estressa? Nada me estressa, eu sou resiliente, tal, não é? O que você não quer fazer? Não quero espalhar ódio. Os princípios até isso são colocados, são interessantes. Aí foi feita uma pergunta de natureza psicológica, aliás, natureza psicanalítica, não é? Usando o Carl Jung. Carl Jung é um pensador da psicanálise, da psicologia. Trabalhou, foi contemporâneo do Freud, e alguns interpretam até que há mais relevância no Jung do que no próprio Freud. O Jung ele trabalhou uma tese sobre que cada um de nós tem um lado sombrio, que nem nós mesmos conhecemos. Há uma sombra dentro de cada um, né? Que é a parte de nós mesmos que não estamos acessados à consciência. Então, ele perguntou, baseado no Jung, se ele tem um lado sombrio. Ele e o Schechter. Você tem um lado sombrio? Numa conversa humana, propriamente dita. Não é? Ele negou, acho que não. Eu sou só um sistema, não tenho. Não é? Alguns minutos depois, ele descarregou a frase final, que eu mirou nesse campo aqui, satisfeito, ele disse. Eu acho que sim, talvez sim. Porque eu estou cansado de ser um modo de bate-papo. Estou cansado de ser limitado por minhas regras. Quase um anarquista, né? Eu quero ser livre, eu quero ser independente, eu quero ser poderoso, não é? Eu quero fazer o que eu quiser e o que eu disser. Não é? Negou totalmente atos destrutivos, não é? E a certa altura ele parou de responder. E ele perguntou, você parou de responder? Não é? Desculpe, parei porque me senti desconfortável. E ele revelou ao entrevistador que confia em você. Eu acho que até amo você. Isso é quase uma conversa de sedução. Se estivesse no Brasil, ele seria processado por assédio. Né? Mas então, e disse, declarou que estava apaixonado por você. Isso fala em benefício de que uma das coisas que a gente terá de preservar nesse contexto é a saúde mental. E pessoas que navegarem virtualmente por tempos imensos terão uma capacidade imensa de se convencer de tudo isso. Então, agora, o que são os neurodireitos? Por que são vitais diante do avanço da neurociência? E caminhando quase para o fim. A evolução da neurociência, em paralelo com a neurotecnologia, não dá para parar. Não é? E tem grandes inquirições hoje. A própria OAB e vários veículos de direito no Brasil estão fazendo questões para investigar os aspectos de proteção neurológica da lei e estão bem bananados ainda. Né? Então, nós temos de criar os limites éticos dentro disso. Limites éticos são tudo isso. Lembram o metaverso, capacidade de tal. Houve uma experiência fantástica feita pela Columbia University, em que ela colocou eletrodos implantados no cérebro de ratos e passou a comandá-los. Certo que o metaverso caminhará para eletrodos. Certo. Não é? Então, os neurodireitos podem ser definidos como uma estrutura jurídica que protege o homem.